de alguma maneira, isso é uma farsa, né? Uma farsa no sentido de que são recordes que não estão dirigidos a alimentar as pessoas, nem do Brasil, nem do mundo. Na verdade, são recordes para alimentar animais, para produzir alimentos que não são saudáveis, que são os ultraprocessados. A maior parte das pessoas que passam fome estão no campo. Parece até uma incoerência. Mas isso está muito ligado ao modelo agrícola e o que é o nosso sistema agroalimentar mundial. Então, a fome não é uma falta de produto, não é uma falta de alimento. Ela é o que se produz, onde se produz e para quem se produz, para que sistema se produz. E aí a gente só reforça as desigualdades. E os dados também desses recordes de exportação mostram que enquanto a população do Brasil empobreceu, esses exportadores enriqueceram. Quando alguém passa fome, ela não passa fome sozinha, ela sofre, lógico, individualmente ou na sua família, essa consequência, mas é toda a sociedade que se deteriora, né? Toda a sociedade que está desorganizada, desarranjada, que sofre as consequências. Eu sei, cansa. Quem morre ao fim do mês, nossa grana ou nossa esperança. Delírio é equilíbrio entre nosso martírio e nossa fé. Foi foda contar migalha nos escombros, lona preta esticadas, inchada no ombro e nada vim, nada enfim. Recria sozinho, com a alma cheia de mágoa e as panelas vazias. Sonho imundo, só água na geladeira e eu querendo salvar o mundo. No fundo é tipo David Blaine, a mãe assume, o pai some de costume. No máximo é um sobrenome, sou terror dos clones. Esses boy conhecem Marx, nós conhece a fome. Então cerra os punhos, sorria e jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia. Uma fim de onde eu sou, às vezes não tem motivos pra seguir. Então levante Ana, vai, levante Ana. Luana! Luana! Rosângela! Fica lá por gentileza, obrigado. Virgínia! Quando a fome fisicamente chega, é quando a gente perde tudo, né? Se você não está bem alimentado, bem nutrido, você não consegue pensar, né? Você não consegue se locomover, então você já está excluído da sociedade. Uma criança não consegue prestar atenção na aula se ela não está bem alimentada, só pensa assim, quando será, né, a minha primeira refeição do dia. Quando a pessoa chega para mim falando que não tem o que comer, é porque está faltando tudo. Luz, gás, água, né, produtos de higiene dentro da casa dessa pessoa. O trabalho é muito árduo, mas a hora que você vê um rosto de uma criança feliz por causa de um simples alface que está ganhando, ele é muito gratificante. A Zona Norte, ela é considerada uma área bem arborizada. Porém, não é bem isso que a gente vê, né? Aqui, por exemplo, são casas com 4, 5 andares, onde moram de 5 a 8 famílias. Né? Então, tendo um espaço desse, um potencial desse, no meio de uma comunidade, no meio de uma periferia, ele é muito valioso, né? Porque acaba, né, diminuindo esses impactos socioambientais. A agricultura urbana, ela tem um papel de recuperar, né, os espaços de socialização, por exemplo. Recuperar os espaços degradados, né, trazer as pessoas para perto, algo que foi se perdendo por conta do ritmo, por causa da violência, porque não tem espaço, etc. Então, você olha, por exemplo, uma horta, né, que ela virou um lugar que se produz comida, mas ela produz festa, ela produz amigos, ela produz solidariedade, ela produz apoio social. Quer dizer, são muitos alimentos, né? A gente faz doações de cestas básicas, mas não só, né, a cesta básica, porque a cesta básica ela mata a fome, mas não nutre. Então a gente também monta kits agroecológicos. Você tem muitos movimentos hoje nas comunidades, nas periferias, que começam a olhar a comida de uma outra maneira, que começam a ver que eles têm direito a uma comida saudável, etc., e que isso pode ir para lá. Então, isso está vindo, por exemplo, a partir dos mercados, né, do abastecimento, está vindo também através da agricultura urbana. Por que as cidades são áridas? Por que elas precisam ser áridas? Não!
Então, há pessoas passando, né, fome, né, e há pessoas também passando com insegurança nutricional. Então, são aquelas pessoas que comem uma refeição ou outra, mas não está nutrida, não está protegida de doenças. E assim, pô, como é que a pessoa está dizendo que está passando fome? Todo mundo na família é gordinho. Então, cria uma falsa ideia de que aquilo não é bem verdade. A fome não é tão verdadeira assim. Porque é a história da fome oculta, é daquela história de que as pessoas estão consumindo, mas estão consumindo coisas que não nutrem de fato. Então, ter esse projeto, ensinar as pessoas a se alimentarem bem, né, comer saudável, produzir seu próprio alimento, isso sim, né, é dar autonomia para essa pessoa. O que é isso aqui? Nossa, é couve. E a couve é muito bom porque a gente só tira as folhas, elas vão crescendo, vai tirando folha, vai crescendo e você vai se alimentando praticamente o ano inteiro, né? Ela dura até uns 2 anos, se souber cuidar dela. Tem que tirar o saco, se plantar com o saco, não vai desenvolver. Gente, isso aqui é uma cesta viva, né? O que é uma cesta viva? É uma cesta onde que tem os cultivos que vocês vão, né, no dia a dia, tirar para cultivar, para a própria sua alimentação. Que nem aqui. Esse alface aqui já tem mais de 2 meses que eu estou colhendo dele. E continua aqui bom para pegar. A cebolinha também, o alface roxo também. Aqui daqui a pouco vai dar berinjela, né? Aqui tem coentro, tomate, a rúcula aqui do lado. Então, aqui você consegue fazer uma salada praticamente aí, pelo menos umas 2 vezes por semana, você consegue tirar as hortaliças dessa cesta viva. A gente, nesse momento, a gente está fazendo as entregas, né, dos kits para os assinantes. E esses assinantes é que, né, mantêm o nosso projeto. E a gente vai fazer essas entregas na casa deles. A gente precisa olhar do prato para trás, assim, da onde está vindo essas coisas, de onde eu quero que elas venham. Quer dizer, essa atitude, que ela é individual e coletiva ao mesmo tempo, ela tem um potencial de mudança, de transformação profundo. E começar a entender que eu tenho que fazer a minha parte se eu quiser que esse alimento que eu quero esteja na minha mesa. E aí é a ideia do coprodutor, né? Você não é mais um consumidor, você tem que correr o risco junto. A agricultura é uma atividade de muito risco. Ai, Ló, melhor momento da semana. Essa semana eu pedi pouca coisa, porque semana passada ainda tinha coisa. Eu costumo brincar que o Wagner é meu herói. E ele é meu herói no sentido de que ele realmente faz política alimentar. Poder escolher o que vai comer é uma questão política, e política não tem só a ver com coisas partidárias. Então, sim, é injusto, é necropolítica deixar a população preta, periférica e indígena comer comida ultraprocessada. Tudo bem? Tudo bem por aí? Ah, tá bem? Ó, taioba ali, ó, mas ninguém pega taioba. Ó, aqui, ó, taioba, eles não comem, porque eles não conhecem. A gente repara que aqui, ó, ao redor, são casas, passa com dificuldade alimentar. Tem uma taioba no fundo do quintal dela que ela não sabe que é comestível. Então, levar essa informação para a sociedade é muito importante, principalmente para a comunidade. A gente leva para os kits, leva para as cestas, né, das doações, para lembrar que a taioba é comestível e é bem nutriente. 2 anos que a gente está pegando cesta lá. A gente pega lá desde o começo. No prato verde. Chama prato verde. Ah, ele dá aquele negócio taioba, eu gosto. Couve, abacate, tem uma verdurinha também que dá uma folha, eu esqueço o nome. Uma verdura comprida, que é verde, só que ela é um pouco amarga, mas é uma delícia. Ficou muito caro no mercado, né? Muito caro, o arroz está caro, tudo caro, óleo, tudo caro. E a gente ganha, já ajuda, né? E ele, desde quando a gente começou, ele pede casca de banana, tem uma peneira de ferro, eu ponho para secar. Depois eu ponho dentro de um saco e levo. A gente não utiliza nenhum tipo de veneno, de agrotóxicos. Faz mais de 2 anos que a gente não utiliza nenhum tipo de defensivo natural. São diversos tipos de cultivo, né? Respeitando cada um o seu ciclo. E aí você vê, né, um equilíbrio dos nossos canteiros,
né? Porque, na verdade, as pragas têm os seus predadores, né? Agora, se você plantar um tipo só de cultivo, né, você não vai ter diversos tipos de predadores. Então, aqui, por exemplo, para pulgão, a gente tem a joaninha. Para largata, a gente tem um passarinho. Não, então, assim, está extremamente em equilíbrio. Dizer que a água da chuva que a gente acaba coletando também para contribuir na rega, né? Assim, ela é excelente para o cultivo. E tem todas as propriedades da natureza também, né? Muitas pessoas que estão aqui ao redor desse bairro, elas são pessoas que cultivavam, tinham sua própria cultura. E quando chega aqui na cidade, ela perde isso. Minha mãe tinha galinheiro e, de repente, ela comprou uma televisão. E na televisão começou a dizer que era feio. Ser de um lugar rural era vergonhoso. Nós vamos enlatar umas coisas para vocês e vocês vão ficar legal e feliz. Nós vamos cozinhar para vocês. Não se preocupe. A gente perdeu a noção do que era um comemorar por semear ou por colher. A comida tirada da nossa mesa e vindo em forma de farinha, a carne vindo processada dá a impressão de que está tudo bem. A gente não sabe nem de onde vem. Se você perguntar hoje para uma pessoa de onde vem o que você come, vem do mercado. Alguém atrás do mercado está fazendo. A gente precisa se unir, que nem, por exemplo, se cada pessoa... mas eu não tenho, eu tenho uma varandazinha. E você planta um pezinho de coentro, um pezinho de manjericão, um pezinho de salsa. Você, em cima da sua laje, produzir sua hortaliça, você diminui a sensação térmica, você vai captar água da chuva, então você vai diminuir das enchentes, você vai reciclar seu resíduo, então vai diminuir também nos aterros sanitários. Você imagina se a gente tem a possibilidade hoje de aqui, são, vamos supor, 1000 casas. Se cada pessoa dessa, 100 tivesse um pé de alface, outra 100 tivesse um pé de coentro. Se hoje, aqui nesta garagem, a gente tivesse reunido e cada um trouxesse o seu balaio de, olha, trouxe para trocar, para vender. A gente precisa saber que o sonho é possível. A gente precisa voltar a sonhar. Não quer sair, né? Nossa, mas tá enorme. Olha. Nossa, que cheiro bom. Cadê a outra? Nossa! Olha! É o açafrão. Eu tô colhendo agora. Aí eu planto as coisas de inverno, que é couve-flor, repolho. Quando for em agosto, eu começo a trabalhar as culturas de verão. Esta é a última leva de colheita de pimenta. Olha só, hoje eu estou riquíssima. Eu vivo em cima do muro, porque eu tanto planto, eu tenho essa consciência do valor das nossas tecnologias ancestrais, mas eu também sou cativada por não é natural, mas é bonito. A farinha branca é um fator político. Os alimentos refinados e processados são um fator político, porque eles alcançam maior índice da população mais pobre, né? Porque é o que nos alcança. E até mesmo quem tem dinheiro sofre com o agronegócio, com esse agropop, porque comida e livro, você precisa que alguém te oriente, que alguém acenda o seu sol. Te fale, coma menos isso, coma mais aquilo. Os alimentos são classificados por grupos. O primeiro é o dos alimentos in natura ou minimamente processados. São os alimentos do jeito que a gente conhece eles da natureza, com um processo mínimo, como, por exemplo, secar os grãos. O segundo grupo é o dos alimentos processados, que passam por algum tipo de processo muito simples, coisas que a gente poderia fazer em casa. Enfim, os ultraprocessados. Eu chamo de alimentos que não alimentam. Eles não são propriamente alimentos, são mais fórmulas.
Os ultraprocessados são quase que desenvolvidos em laboratório para criar produtos altamente lucrativos, muito baratos, que durem muito tempo e que entrem para substituir todos os outros grupos de alimentos que falamos. Mas em um alimento que a gente não consegue identificar os ingredientes, que a gente não entende do que são feitos, será que isso nos faz bem? Alimentos ultraprocessados, você pode ter desde um diabetes, uma hipertensão, né, pela quantidade de sódio que existe na conserva desses alimentos, né? E no caso dos doces, é muito açúcar que existe, até doenças mais graves, né, chegando a um câncer. Então, eu acho que cabe, né, nós que somos profissionais da saúde, olhar para isso de uma forma diferente. Mas a briga é muito grande. Esse espaço, antes foi pensado por lideranças do São Camilo como um novo hospital, aproveitar esse espaço para construir mais alas, né? E aí a doutora Aline teve uma visão de que essa horta poderia ser algo mais do que isso. Ela disse que ela daria realmente a importância que a horta merecia e que a horta seria a base da alimentação dos nossos pacientes, dos nossos colaboradores. A horta, ela sempre existiu, né? Não com uma variedade tão grande de verduras, mas todos os dias esses alimentos eles eram colhidos diários, sem agrotóxicos, isso nós não tínhamos, e trazidos para a nossa cozinha. E empregava-se nos cardápios, tanto dos pacientes quanto dos nossos colaboradores. Isso sempre aconteceu. Mas quando eu vi a dimensão da horta, eu falei, nossa, isso aqui é algo muito grandioso. Não é só uma horta para o hospital. Isso aqui é mais do que uma horta para este hospital, é para todos os outros hospitais. Para isso, a gente vai precisar de ajuda. E com a chegada do Kairos, nós aprendemos sobre a agroecologia. Então, aprendemos a fazer o consórcio de plantas, então, para a gente ter muito mais variedades. Tivemos a oportunidade de identificar as punks, né, que são as plantas alimentícias não convencionais. A primeira coisa que a gente descobriu aí foi um canteiro de guasca, que era para eles aqui encarado como uma praga, né? A vida inteira brigando com esse negócio. Então, isso aqui é uma planta super especial, ela tem propriedades medicinais, ela é uma planta que pode substituir o sal, porque ela puxa um certo nutriente do solo, que é o magnésio. Então, antes, assim, uma dificuldade muito grande em hospitais são esses pacientes que não podem ter o consumo de sal, de aceitar a refeição. E quando nós introduzimos a guasca e vê a aceitação dos pacientes, isso é a maior felicidade que nós podemos ter, né? De ver que o nosso trabalho ele está tendo uma efetividade, está tendo começo, meio e um fim, e nós estamos colaborando para a nutrição total do paciente. Inclusive, nós utilizamos a guasca para os colaboradores. Então, no nosso refeitório, nós usamos também, que nós chamamos de sal de guasca, mas não é sal, porque é só mesmo a guasca, e ela já proporciona esse sabor salgadinho, né? E aí a gente passou a identificar essas plantas que têm esse mesmo potencial, que são locais, e também a introduzir novas espécies de punks, né, dentro da paisagem do hospital. E as punks, elas são muito mais nutritivas até do que as nossas verduras tradicionais, né? Porque elas são muito mais resistentes. Sendo mais resistentes, elas têm muito mais nutrientes e colaboram, inclusive, para as nossas tradicionais. Então, a vinagreira, a celósia, a serralha, mudas de serralha, o almeirão caipira. Então, todas essas plantas que têm diversos usos. E aí, às vezes, acaba formando até paisagens bonitas. Então, a agricultura, no nosso caso aqui, ela também serve como um serviço ambiental. A gente tem algumas referências, né, de sistemas agroflorestais e de agricultura sucessional, que a gente planta alta densidade, tudo junto no mesmo canteiro. Couve plantando junto com as alfaces, então consorciando plantas de ciclo mais curto com plantas de ciclo médio, com milho, com girassol, que são plantas que ficam mais tempo no canteiro. Então a gente percebe que isso
No longo prazo, tem um efeito muito interessante de saúde mesmo. Então é aí que a gente vê o casamento da agroecologia com a nutrição e com a saúde. Nós temos que colocar a matéria agroecologia no curso de nutrição. Os profissionais nutricionistas, eles precisam aprender e só com isso nós teremos realmente a alimentação por completo, saudável por completo. E essa saúde, né, ela vem desse cuidado com a terra mesmo. Então você cuida da terra para que a terra cuide de você. Citando a professora Primavera, é solo vivo, solo saudável, planta saudável, ser humano saudável. Então um solo que ele tem essa diversidade nutricional promovida pela microbiota, pela cobertura do solo, você tem a diversidade de plantas, elas, né, trocam nutrientes, elas fazem a magia delas acontecer por baixo da terra ali, você tem alimentos mais vivos. Bom, na atividade de hoje, eu vou passar para vocês um pouco das plantas, das últimas plantas que a gente tem agora do verão, primavera, verão, e um pouquinho das que vão começar a vir agora no outono e inverno. Então essa aqui vocês lembram o nome? Vinagreira. E uma coisa legal que a gente desenvolveu com ela também, vocês estão usando ela bastante para salada, né? Usar ela para fazer doce também, dá para fazer geleia com a folha. Uma coisa que a gente ainda não mandou muito, mas a gente precisa começar a mandar é a folha da batata doce. Super anti-inflamatória e é uma delícia, gente. É uma folha bem molinha, é aquela folha que é que nem uma selga, que você põe na panela 1 minuto, ela já está assim pronta, no jeito. Tem um sabor suave, tem uma textura bem molinha e as propriedades nutricionais dela são incríveis. Ela é uma ótima fonte de fibra, uma ótima fonte de proteína. Nós não estamos sozinhos, fazendo nada sozinhos com objetivos individuais. Os objetivos são coletivos. O objetivo é em rede. A gente costuma dizer que a agroecologia é uma ciência, né? Uma ciência, é uma base ecológica, porque assim, não é um produto. O produto ele não é agroecológico, mas é a metodologia, é a ciência que você desenvolve ele, é a forma que você se relaciona com a natureza, com as pessoas. Então, para mim, a agroecologia, eu costumo dizer que é um tudo. É você pensar na sua vida, mas você pensar no ambiente onde você está. É você pensar na relação social, econômica das pessoas. Então, para mim, a agroecologia é isso. Tanta terra em poucas mãos, isso não dá certo, não. Nós também queremos terra para plantar milho e feijão. Eu sou feliz, é na comunidade, eu sou feliz. A minha que é isso? Porque só uma vez, ela só ferrou e morre. Aqui é nosso apiário, que a gente chama o apiário redondo, porque a gente já sabe que é esse daqui. Quando a gente fala em apiário redondo, é esse daqui. Elas estão com muito própolis. Aí elas colam, dividem os insetos. Coloca no álcool, né, que é o própolis que a gente toma para a garganta. Isso aqui, ó. Que é o que elas vedam. Aqui é o ninho e aqui é onde fica as crias. As crias delas. Imagine, se a gente necessita dos insetos, dos animais, né? Imagine das outras pessoas. Economia solidária, agroecologia e feminismo é muito importante para a Rede Chique Chique. Nós temos uma bodega, é um elo entre todos os produtores e produtoras que faz parte da rede. Nós estamos em 15 municípios aqui no estado que acontecem as feiras agroecológicas. Economia solidária é você não pensar num lucro, mas sim na vida das pessoas. Para poder você fazer parte e entrar na Rede Chique Chique, as pessoas dizem, eu já tenho que ser agroecologia? Eu já tenho que ser da economia solidária? Não, mas tem que querer ser no futuro.
Porque a gente não nasce agroecológica, a gente não nasce economia solidária, mas a gente se transforma. Que acredite que a partir da igualdade é que a gente transforma a vida, seja a vida das mulheres, seja a vida dos homens. No começo eu tinha medo dela, eu morria de medo. Quando o neném chegava, eu fazia isso, ó. Prendia as mãos aqui, porque minhas mãos tremiam, eu morria de medo. Porque ela dizia que eu tinha que ter postura de coordenadora. E o que era que eu fazia? Chegava na rede, pegava uma vassoura, ia varrer, limpar um banheiro. Eu gostava de fazer essa parte de limpeza. Olha, eu preciso de você coordenando, não é fazendo faxina. E eu dizia muito, quando ela saía, eu dizia assim, olha, um dia eu quero ser que nem essa mulher, briguenta. Então era isso que a gente sempre fomos aprendendo também junto. Eu aprendi também na marra, eu também era desse jeito. E é muito bom quando você consegue ter alguém que lhes tira a mão, sabe? A pessoa que está do outro lado se sente mais protegido, fortalecido, né? E consegue dar uma caminhada. Eu sei que tem muitas mulheres que realmente sofrem e sofrem no calado por não ter pessoas que chegam junto, que estiram a mão, que dizem eu estou aqui. Você pode ter orgânico monocultura, simplesmente porque não bota veneno, mas não pensa nas relações. Então, nós aqui defendemos a produção, o produto orgânico, mas que nele pense principalmente na nossa diversidade, na nossa segurança alimentar, na nossa vida. A gente finda fazendo o equilíbrio da natureza, então, e dirá das pessoas, né? A gente se sentir bem coletivamente, de um ajudar o outro. Às vezes eu tenho uma fruta tal, a outra não tem, a gente troca também, né? Pra gente se alimentar com essa diversidade. Eu tenho mel, eu tenho as hortaliças, mas eu não tenho um arroz vermelho. E a agroecologia, ela traz a identidade, ela traz a cultura do local. A diversidade a partir daquele local, a partir da semente ou da qualidade das coisas que eu quero produzir, que eu quero me alimentar, né? Não é uma coisa colocada, uma coisa dada, uma coisa padronizada. Às vezes as pessoas não entendem quando a gente fala semente crioula. As comunidades tradicionais e os povos indígenas, eles são guardiões dessa diversidade, né? As mulheres agricultoras são guardiãs das nossas sementes. E é nelas que está o grande patrimônio genético que foi sendo produzido, que foi sendo diversificado, que foi sendo desenvolvido ao longo de toda a nossa história enquanto humanidade. O mercado, ele padroniza as coisas e padroniza a nossa forma de se alimentar, introduzindo uma só qualidade de milho na nossa alimentação e não sabe o porquê essa diversidade. Porque o mais claro, porque o mais vermelho. O mais claro possa ser que é para chuva menos. O mais vermelho possa ser que aguente mais chuva. Um pode crescer menos, outro pode crescer mais. O branco pode ser que seja bom para fazer cuscuz. O amarelo pode ser que não seja bom para fazer o cuscuz. Então, tem uma identidade muito forte da nossa segurança alimentar. Então, tem um significado da diversidade. Quer dizer, a princípio, no discurso, só ia usar semente transgênica quem quisesse. Mas, por exemplo, hoje é dificílimo você ter um produtor de milho orgânico. Porque quem segura o pólen do milho que vai voando e vai cair na produção do cara que está fazendo uma semente crioula, está trabalhando com uma semente crioula, uma semente tradicional, às vezes que foram gerações para chegar naquele material.
Por mais que as pessoas achem que a agroecologia é uma coisa de fundo de quintal, né, uma coisinha pequena, mas a gente entende que não é isso. Porque você conservar a natureza não é uma coisa pequena. A gente não destrói. Então, como é que é uma coisa pequena, algo que alimenta a natureza, que faz com que ela seja preservada? Aqui é meu quintal, que é produtivo, onde a gente colhe as frutas para fazer as polpas. Para a gente chegar onde a gente chegamos, a gente sabemos que nós sozinhos, é que nem diz um ditado, né? Uma andorinha sozinha não faz verão, né? A gente precisa das nossas companheiras. Que nem eu digo muito, a gente aqui, nós faz o trabalho bruto aqui e a Nenê está lá fazendo o trabalho lá, que é a parte mais para a gente melhor, né? Que é a comercialização, buscando um mercado para a gente. Na comercialização, a gente se completa. A gente tem uma demanda, vamos dizer, de 520 quilos de banana. Os agricultores de lá só podem fornecer 100 quilos. E aí a gente liga para o outro, que faz parte da rede, para o outro município e pega o restante, ou divide já com mais 2 ou 2, né? A gente quer que o orgânico esteja na escola pública para crianças que muitas vezes em casa não vão ter acesso a um produto orgânico. Então, eu tenho como colocar esse produto, ele tendo acesso a esse produto, se eu coloco isso na escola. Se eu coloco isso, por exemplo, no Programa de Aquisição de Alimentos, né, o PAA, para que você possa colocar isso naquela cesta que vai ser fornecida para as populações que estão em segurança alimentar. Porque aí eu vou estar dando um produto com uma qualidade diferenciada e vou estar mostrando que é possível que essas pessoas também se alimentem disso. Porque aí a gente desconstrói aquela lógica que esse produto é para pequena produção, para poucos consumidores e não para toda a população. Na hora, por exemplo, que eu tenho alimentação escolar em cada município, eu passo a ter a opção de entregar o meu produto no meu município e não ter que ir para uma capital onde tem uma central de abastecimento para entregar meu produto. Então, ele entra muito fortemente na questão da logística também. Mas não daria, por exemplo, para ficar comprando um pouquinho desse produtor, um pouquinho desse produtor, um pouquinho desse produtor. Então, ele compra aquilo de uma forma coletiva. Às vezes é uma cooperativa, às vezes é uma associação, se juntam para fazer a entrega dos produtos. Então, ele também estimula que você tenha esse processo coletivo, que é importante para quem é pequeno. Tá aqui, o freezer que eu consegui através da venda que houve pela rede Chique Chique, que é onde eu armazeno a fruta para poder consumir o ano todo. Aí eu tenho as polpas tudo feito. Eu costumo dizer que quando você compra um produto aqui, você não está comprando só o produto, você está comprando uma história. As nossas conquistas. Venderam muita polpa e eu dividi igual para todas as mulheres que produzem polpa aqui. Então, sua mãe também comprou. Comprou o quê, sua mãe? Que ela disse que tinha um freezer também. Todas as mulheres comprou alguma coisa, investiu com esse dinheiro, que foi compra muito grande. Aí a minha filha hoje já é diferente. Assim, ela foi criada aqui, ela hoje faz faculdade. Se Deus quiser, em junho ela termina a faculdade dela. Quem paga a faculdade dela daqui, através da minha luta aqui, do meu trabalho. Ela também produz polpa. E ela também vê que hoje a agricultura tem as suas vantagens, né? É porque, assim, de primeiro o povo não tinha essa articulação, né? Para poder, tudo que você produzir, ser vendido, tudo, né? Que nem eu disse a você no início, a gente tinha aí muita cerola, muita maracuji, cajarana, fazia lama, né? Se não desse para os bichos, hoje é aproveitado tudo. Até dos quintal dos vizinhos, porque quando os vizinhos têm lá, eles não deixam mais perder. Meus
10 pés de acerola, com os 10 pés de acerola da outra, com os 10 pés de acerola da outra, que a gente consegue alimentar e ter uma escala grande de produção. Então, a gente... E você pega não só os 10 pés de acerola, aí você pega os 10 pés de manga da outra, você pega os 10 pés de manga, você pega os 10 pés de cajarana da outra. Então, a gente no quintal, a gente consegue ter uma diversidade, aonde eu me alimento com aquela diversidade, mas juntando a minha diversidade com a diversidade da outra, dá uma escala de produção grande. Dá uma produção que um sistema de monocultura consegue produzir. Então, a agroecologia é tudo isso. Ela enche de esperança também a gente, né? A vida é completamente diferente. Não é a história do enlatado, a história é você comer comida de verdade. Então, isso alimenta porque faz bem à saúde. Então, vamos falar um pouco sobre ingredientes? Vamos olhar os que temos aqui. Temos farinha de trigo, uma farinha de milho, açúcar refinado, soja, óleo de soja. Esses são os ingredientes mais produzidos pelo agronegócio brasileiro. Esse aqui, por exemplo, é um prato com ingredientes do Cerrado, feitos pela comunidade Calunga. Aqui temos um prato amazônico, os ingredientes do tacacá. Se você viajou, você conhece, você sabe que uns pratos que você come na rua é maravilhoso. Comunidades inteiras de pessoas que podem viver do que plantam, colhem e produzem. Isso aqui não é comida. Isso aqui é commodity. Isso aqui não é só comida. É comida, é cultura, é sociedade, é saúde. Olha, eu procuro sempre saber, né, de onde vem a minha comida. Nem sempre é possível pelo estilo de vida que eu levo. Às vezes eu acabo comprando coisas no supermercado. Mas vir à feira, para mim, é uma forma de me conectar com a origem dos alimentos que eu consumo e também com as pessoas que produzem esses alimentos. Nós estamos na Feira Ecológica do Bonfim, que ocorre há mais de 20 anos. É a maior feira aberta da América Latina de alimentos orgânicos. Aí eu tenho o de risoto, que é 5,5 kg. É, o arroz de risoto é diferente do cateto. O arroz de risoto fica mais cremoso. Então hoje eu vou fazer um risoto, que é o cogumelo eu sei de onde vem, o arroz eu sei de onde vem. Eu vou fazer um carreteiro gaúcho, que é a carne, porque a gente cria os animais. O arroz eu sei de onde vem, o tempero eu sei de onde vem. Olha aí, pessoal, um risoto. Viva a reforma agrária e a agroecologia! Essa foto aqui, ela é de 10 de dezembro de 1995, o dia que eu, junto com outras dezenas de famílias, pegamos nossas mochilas e fomos lutar pela terra. E aqui é a primeira foto do acampamento, em Frederico Westphalen. Peguei uma mochila com umas panelas velhas, um colchão. Minha mãe perguntou, onde é que tu vai? Vai, tô indo embora, tô indo acampar. Né? Eu tinha recém-completado 18 anos. Várias dessas pessoas estão aqui no assentamento hoje. Para criar a cooperativa, no mínimo precisava de 21 pessoas para você abrir a empresa.
Só que não tinha 21 nomes das pessoas que participavam da associação. Era só os homens que participavam basicamente, né? Então foi solicitado que as companheiras de quem participava da associação pudessem entrar como sócia para dar 21 nomes. Claro, era uma ferramenta muito importante para o projeto, vamos fazer, vamos participar. Com alguns poréns, né? Participamos desde que a gente possa participar ativamente da cooperativa. Se você conversar ou pegar assim, a vida de cada uma que está hoje dentro da padaria, tu vê a mudança que teve, né? E assim, a participação delas não só em trabalho, mas em voz ativa, em dando as ideias, fazendo a gestão em si, eu acho que foi o maior ganho nosso. Acho não, eu tenho certeza, né? Foi o maior ganho. Eu tenho faculdade, eu tenho pós, eu tenho ensino médio de qualidade e eu sou grata ao movimento porque através do movimento eu consegui isso. E o fato de eu estar hoje envolvida numa comunidade, numa cooperativa, é um aprendizado super grande, assim. Querer comer um aipim lá, arrancar o pé de aipim, botar na panela, não ter que ir no mercado, comprar e tal. Isso tudo é fruto do que a gente aprende coletivamente, né? Desde o acampamento. Não existe fábrica de comida, existe fábrica de processamento. A comida sai da terra. Eu vou, às vezes, no supermercado e olho para dentro aqueles balaios que eles carregam ali, os carinhos, né? Quanta porcaria eles botam ali dentro, pouca comida tem ali. E é só observar, e aquilo leva um monte, gasta um monte de dinheiro. E não levam comida para casa, levam umas coisas assim que... Mas assim, o que falou de comida processada, assim, essas coisas, é muito ruim para a saúde. É muito ruim, mas é bom. Realmente eu parei, mas eu sei como é difícil parar. Mas eu, por exemplo, quando eu nasci e me criei na roça, a gente praticava agroecologia sem saber. Na época não existia veneno. Depois eu fui expulso da roça. Mas como é que alguém pode ser expulso da roça? Esse é o agronegócio, né? E quanto mais eu trabalhava, mais pobre ficava. O que sobrou? Sobrou a gente dar a terra meio de presente lá e pagar o banco para não ficar devendo e ir embora. Deixar tudo abandonado e ir embora. E são milhares e milhares de imigrantes que foram para a cidade. Não é que alguém quis ir para a cidade por vontade de achar melhor. É que não tinha mais o que fazer no campo, vai para a cidade. Chegando aqui, daí aí a gente começou a tentar fazer esse projeto dar certo, né? Fazer sem veneno, plantar e produzir sem veneno. Porque meus pais plantavam antigamente sem veneno, por que não pode plantar? O movimento agroecológico do Brasil e da América Latina, ele tem muito mais esse viés social e territorial do que, por exemplo, o movimento de agroecologia da Europa. Mas o que acontece? Lá a reforma agrária já aconteceu. Lá você não tem grandes latifúndios de nada. É outra realidade. Aqui a gente ainda tem uma relação muito forte com isso. Enquanto não se resolver essa questão territorial, não se resolver a questão das comunidades tradicionais, né, regularização das áreas de quilombolas, a questão de proteção das terras indígenas, povos e comunidades tradicionais, toda essa questão, porque ela é a base, porque não vou ter agroecologia se eu não tiver agricultores, não tiver povos e comunidades tradicionais, porque isso é a base da agroecologia, a base dessa diversidade que a gente precisa. Nossa maior conquista do assentamento Filcepé e da Cooperave foi quebrar o paradigma, digamos assim, de que a agroecologia se faz em horta, se faz em fundo de quintal. Nós produzimos para alimentar milhões de pessoas.
Nós produzimos alimentos saudáveis sem depender das multinacionais, seja de semente transgênica, de venenos, de adubação sintética. E isso se faz com muito trabalho, muita persistência, muito estudo e muita organização. Quando a gente imaginou, né, o redesenho é que a gente pudesse fazer um cinturão de agrofloresta para proteger o banhado, né, o refúgio que existe. O banhado, a unidade de conservação integral, propicia a produção do arroz. As bordas são as áreas altas onde moram as 376 famílias, que é a área mais seca. E é uma unidade que tem várias espécies importantes para a conservação, ameaçadas, endêmicas, e são espécies que algumas só ocorrem nessa unidade, dentro do refúgio. O principal destaque, dá para dizer, é a ocorrência de uma espécie de mamífero de grande porte, que é o cervo do Pantanal. Então, no estado do Rio Grande do Sul, o único lugar onde restou essa espécie é aqui no Baía dos Pacheiros. A natureza precisa que as coisas se equilibrem entre si. Segundo, que o equilíbrio no campo gera também equilíbrio na cidade. Não só em termos dos alimentos que chegam, mas também do equilíbrio ambiental, na questão da qualidade da água, da questão da qualidade do ar, por exemplo. Não existe nada que aconteça ou no campo e na cidade que não se conecte, porque quem está produzindo no campo está produzindo algo para ir para a cidade. Não tem jeito. A cidade não produz seus alimentos. Mesmo que as indústrias estejam na cidade, a matéria-prima para essas indústrias alimentares tem que vir do campo. E aí que vem a questão, que campo e produzido de que forma e por quem? Então, pragas, por exemplo. Por que essa produção é tão dependente de veneno, é tão dependente de agrotóxico? Porque ela é monótona. Então, se uma praga entra, ela domina tudo. Quanto mais começava a ter problema de produção, aumenta o uso de insumo, aumenta o uso de adubo. Apareceu mais doença? Usa mais agrotóxico. E agora, para finalizar essa receita deliciosa, um ingrediente muito especial. Glifosato. Você daria essa tapioquinha para sua família? A Organização Mundial da Saúde condena o uso do glifosato por causa dos riscos que ele pode trazer à saúde. Na Europa, o limite máximo tolerado de glifosato em resíduos de água potável é 0,1 nanograma por litro. No Brasil, a lei aceita até 500 nanogramas por litro, ou seja, 5.000 vezes mais. Para você entender o que são 5.000 vezes a mais, sabe aquela gotinha que eu pinguei na tapioca? Seria mais ou menos isso aqui. Mas e quem faz essas leis? A terra é a primeira conquista. Poder organizar sua produção, esse é o maior desafio. Num país que não privilegia a alimentação saudável, um país que privilegia a liberação de venenos. É possível ter um país que preserve o meio ambiente, que cuide das suas florestas, cuide dos seus animais e que produza alimentos em quantidade, porque isso é possível. Uma conquista dessas é muito grande. Sempre foi um sonho poder produzir o nosso arroz e as pessoas também saberem a origem desse arroz, saberem que ele vem aqui do assentamento, saberem que ele vem de uma cooperativa, né, de um grupo que trabalha em prol da
alimentação saudável e da vida. Eu ia dizer que a emoção não cabe no peito, não cabe mesmo.